Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Durante meses, o XRP ficou preso entre promessas e incertezas. O mercado parou de olhar para ele como um ativo de verdade e começou a tratar como apenas mais uma cripto em compasso de espera. Mas agora algo está mudando. Hoje, dia 16 de junho, a SEC é obrigada a apresentar ao tribunal um relatório oficial sobre o processo que move contra a Ripple. E é esse tipo de documento que não pode ser empurrado com narrativa. Ele precisa vir com definições claras e talvez com isso o desfecho do caso. Ao mesmo tempo, começam a circular informações de que a Ripple está dando os primeiros passos para se tornar um banco de verdade, com licença, com regulação, com autorização oficial para operar dentro do sistema financeiro tradicional. Dois movimentos separados, um na justiça, outro na estrutura institucional, que juntos podem redefinir o valor e o papel do XRP no mundo real. E dessa vez não é sobre se o preço vai subir, é sobre por que ele teria todo o fundamento para fazer isso. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo direto, estratégico e sem filtro, já se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like. E se esse assunto é relevante para você, compartilha esse vídeo antes que ele suma do radar. O processo entre a Ripple e a SEC é há anos um freio no XRP. Cada investidor institucional que quis entrar recuou, cada fundo que cogitou travou. Ninguém quer tocar em um ativo com risco jurídico, mas essa fase está perto de acabar. A SEC tem até hoje, dia 16 de junho de 2025, para atualizar oficialmente o tribunal sobre o andamento do caso. Essa atualização, segundo analistas, pode trazer o início do fim da disputa. E o efeito disso? A simples confirmação de que o XRP não será considerado um valor mobiliário é o suficiente para destravar a entrada de bilhões em capital institucional. Na matéria nós vemos que prazo para ETF e decisão judicial preparam cenário para grande movimento no preço do XRP. Abaixo nós vemos que o XRP pronto para pico de volatilidade com decisão judicial se aproximando. O advogado Amicus Curiae e fundador da CryptoLaw John Deaton discutiu o segundo pedido conjunto da Ripple e da SEC solicitando uma decisão indicativa sobre os termos de acordo no renomado caso SEC versus Ripple. As partes entraram com a petição conjunta na quinta-feira, 12 de junho, solicitando à juíza Analisa Torres que emitisse uma decisão indicativa sobre a anulação da liminar que proíbe a venda de XRP a investidores institucionais e a redução da multa de 125 milhões. O segundo processo foi examinado minuciosamente após o juiz Torres rejeitar o primeiro devido a erros processuais e argumentos fracos de que um acordo seria de melhor interesse do público e dos investidores institucionais. Após analisar a moção, Deaton estimou em 70% as chances de o juiz Torres conceder uma decisão favorável. Imagine ETFs, corretoras regulamentadas, bancos, todos finalmente liberados para operar com o ativo sem medo de retaliação jurídica. Isso é o que o mercado sempre esperou e está a dias de se tornar realidade. Mas enquanto isso, longe das manchetes principais, um rumor estratégico começa a ganhar tração. Segundo fontes do Times Tabloid, a Ripple estaria preparando os documentos para obter uma licença bancária completa. Nós vemos na matéria que rumor: Ripple obterá uma licença bancária e se transformará em um banco. Abaixo nós vemos que uma nova onda de especulação está circulando na comunidade XRP após uma publicação do popular influenciador Jack the Ripple no X, sugerindo que a Ripple pode em breve obter uma licença bancária e se transformar completamente em um banco. Embora a Ripple não tenha confirmado tal movimento, o rumor reacendeu as discussões sobre a evolução do papel da empresa no sistema financeiro global. A publicação de Jack the Ripple foi acompanhada por uma análise visual demonstrando como a infraestrutura da Ripple já espelha as funções principais de um banco digital moderno. No processo ilustrado, o banco de um remetente se conecta a um provedor de liquidez terceirizado para repor os seus ativos de XRP. Em seguida, o banco acessa a RippleNet
e o X-Current para verificação pré-transação, incluindo taxas de câmbio e custos de transferência. Uma vez aceitas as condições, o banco executa o pagamento internacional usando o XRP em tempo real. No lado do destinário, o banco utiliza um provedor de liquidez separado para converter o XRP em moeda local, concluindo a transação sem problemas. Esse fluxo de ponta a ponta destaca a capacidade técnica da Ripple de operar como um banco, mesmo sem licença. Isso levou muitos a questionar se a aprovação regulatória formal seria apenas a próxima fase na evolução institucional da Ripple. Aqui nós vemos a ilustração de como iria trabalhar o banco da Ripple. Mais abaixo aqui, quase ao final, nós vemos que, embora isso possa parecer ousado, é baseado em desenvolvimentos observáveis. A Ripple atualmente fornece soluções de pagamento e liquidez em mais de 70 países. Seu conjunto de ferramentas, incluindo a RippleNet, On Demand Liquid, ODL, e sua stablecoin RLUSD, a posiciona como uma ponte crucial entre as finanças tradicionais e a tecnologia blockchain. Se a Ripple obtiver uma licença bancária, não precisará mais depender de bancos, intermediários ou redes de liquidação de terceiros. Poderá oferecer pagamentos diretos em tempo real e internacionais, totalmente baseados em blockchain, algo que as instituições tradicionais têm lutado para alcançar. Se isso for confirmado, significa que a empresa deixa de ser apenas uma fornecedora de tecnologia para o sistema financeiro e passa a ser parte dela. A Ripple teria poder para operar contas, emitir crédito, custodiar ativos, tudo dentro da lei, tudo com respaldo regulatório. E o XRP seria o ativo nativo dessa infraestrutura, não como um token especulativo, mas como engrenagem funcional de um sistema bancário digital. Agora pensa comigo, de um lado você tem uma possível decisão legal favorável, do outro um movimento para licenciamento bancário. Esses dois fatores se cruzam num ponto único: validação total. O XRP deixaria de ser a moeda da Ripple e se tornaria o elo entre finanças tradicionais e liquidez blockchain. Fundos institucionais poderiam entrar, serviços bancários poderiam usar, governos poderiam se conectar, e tudo isso com respaldo jurídico e estrutura bancária operando por trás. E esse tipo de alinhamento é raro, e quando acontece, o mercado não espera, ele reprecifica. E se até aqui essa visão já abriu seus olhos, deixa aquele like para ajudar esse vídeo a alcançar quem precisa entender o que está acontecendo. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque o que vem hoje, dia 16, pode mudar tudo. E se a estrutura fundamental está se armando com datas e decisões, o gráfico está dizendo a mesma coisa, mas em silêncio. O XRP, cotado no dia de hoje a $2,20, no gráfico diário mostra o ativo comprimido dentro de um triângulo simétrico, formado por topos descendentes e fundos ascendentes. O suporte mais forte está na região dos $2,10, que vem segurando o preço nas últimas semanas. Abaixo disso, o suporte estrutural chave é $1,75, onde o ativo encontrou reação em múltiplas ocasiões. Do lado de cima, temos resistências em $2,30, que atua como barreira imediata, $2,60, zona de rejeição anterior, e o alvo técnico projetado em $3, que representa uma possível alta de mais de 36% em caso de rompimento do triângulo. As médias móveis de 9 e de 20 períodos estão cruzando horizontalmente, mostrando compreensão e indecisão no curto prazo. O preço está levemente acima das duas, o que indica uma tentativa de retomada, mas precisa de volume para confirmar. Já o RSI está em 46,24, bem próximo da neutralidade, porém o mais importante, o RSI rompeu uma linha de tendência de baixa, o que pode ser um sinal precoce de força compradora se formando. Em resumo, o gráfico mostra um cenário técnico neutro preparatório, prestes a romper. E o mais interessante é que o timing do padrão gráfico coincide com a data de atualização judicial. Isso reforça a leitura de que fundamentos e análise técnica estão prestes a se alinhar. Há datas que marcam mudança no gráfico e há datas que marcam mudanças de estrutura. Hoje, dia 16 de junho, pode ser os dois. Com uma decisão judicial prestes a ser encaminhada e uma licença bancária possível no horizonte, o XRP entra em uma nova narrativa.
adia um ativo que saiu do bloqueio jurídico direto para o centro de liquidez regulada. E quem enxerga isso antes da confirmação oficial não vai correr atrás da valorização, vai estar dentro dela quando começar. E se esse conteúdo te entregou valor, mostra isso agora. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que ainda está olhando só o preço, porque o mercado não vai esperar o entendimento chegar. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.